Dica número 2. Esteja apto para aprender o idioma do país que você vai. Independente se você não conhece, se você não sabe, você procure frases assim prontas pra na hora do socorro você tem alguma coisa. Por exemplo, eu e a Vi, o que ficamos? Despacito, hable despacito. Porque se a gente não entende, a única coisa que eles vão entender é hable despacito para que consigamos entender e assim fluir tudo. Se você vai numa viagem mais curta, acho que é legal você ter frases prontas assim, ter mais frases prontas. Mas a gente, como foi viver lá, a gente morou 2 meses, a gente foi com algumas frases prontas e você aprende. A gente foi pra estudar. Então a gente ou aprendia ou aprendia. A gente chegou na faculdade, as aulas eram ministradas em espanhol. A gente chegou em semanas de prova, a gente tinha que fazer prova em espanhol. A gente tinha que apresentar trabalho em espanhol pra gente conseguir comer, comprar as coisas. Tudo era em espanhol, pra falar que a nossa família era em espanhol. Então não tinha o que fazer. Ou você respirava em espanhol, ou você respirava. Não tinha opção. Ou você falava, ou você falava. E pergunta, a gente aprendeu espanhol antes? A gente fez curso? Não. Aprendemos na prática. É mais difícil se você for sem falar? É, mas não é impossível. É falando que você vai aprender. Você tem que estar só de coração aberto, tá apto a aprender. Que vai que você consegue. Comigo foi um pouco diferente, porque na verdade eu já tinha vivência, só que eu não tinha a questão da prática na questão do trabalho, que eu fiquei 1 mês a trabalho no Uruguai. O que eu senti mais assim são as frases formais, algumas palavras, algumas gírias que são da cidade local mesmo, então isso em qualquer lugar. Só que como a Monique e a Vi falou, é legal você ter uma noção ali das coisas que você precisa no aeroporto. Chegou na cidade, você precisa se comunicar e você precisa saber algumas palavras. Não pode falar o portunhol e se tentar vestir a camisa ali no lugar e tentar e falar. Se arrisca. Não fica com vergonhinha, não. Se arrisca. Não, porque um exemplo, por exemplo, a Vi fala super bem o inglês, né, Vi? Então chegamos lá no aeroporto, pensamos, qualquer um entende o inglês, é a primeira língua, todo mundo vai entender. Tentamos nos comunicar para saber onde pegava a mala, o moço não sabia, nem o moço nem a moça, inglês. Ninguém falava. Então o que a gente fez? Começou a tentar fazer mímica, tentar mostrar que a gente queria a mala para que supostamente eles pudessem entender. Isso é engraçado, porque eu estudei inglês minha vida inteira, então eu tinha o inglês assim na ponta da língua. E a gente até foi confiante nisso, não, se a gente se perder alguma coisa no aeroporto, com o meu inglês a gente consegue. Nunca tive vivência, né, mas sei falar. Chegou lá, além disso, eu tentava falar o espanhol, tentava arriscar alguma coisa, a primeira língua que meu cérebro pensava, sem ser o português, era o inglês. Então não saiu o espanhol. Hoje em dia que eu acabei de voltar, eu quero pensar em outra língua, eu quero falar inglês, porque eu voltei pro curso, né, pra voltar pra prática. Eu quero falar inglês, meu cérebro pensa em espanhol. Então, você consegue. É só se arriscar, não ter medo que você consegue. E se caso você já tiver algum amigo que vai para esse país que você tá indo, converse perguntando das gírias. O México, por exemplo, tem muitas gírias, muita coisinha com duplo sentido, sabe? O Mondragão, que a gente morou com ele, ajudou a gente muito nisso, porque ele fala um pouco de português. Então ele ajudou muito, a gente ensinou todas as gírias, todos os palavrões, para se pedissem pra gente falar, a gente já saber o que é. Porque isso é muito regional, não é você fala espanhol que você vai saber as gírias de todos os países que falam espanhol. Já tem gíria que a gente fala pra mim que ela não conhece, que lá no Uruguai não existe. Então se tiver alguém que já tá nesse país, vai te ajudar bastante. É exatamente assim, como o Brasil. Por exemplo, o Nordeste tem um determinado jeito, o Sul tem outro, o Sudeste outro. E lá exatamente, uma cidade fala de um jeito, uma de outro. E uma frase que é comum para todos, mas que determinados lugares são diferentes. Baixe do Duolingo, vai te ajudar muito. Você vai fazendo as lições e é muito dinâmico. Vai tentando escutar algumas músicas, assistindo alguma série. Porque, na verdade, o que é preciso é ter a vivência. E vivendo, você precisa se habituar. Coloque seu celular em espanhol. Tente mudar onde você está. Usa todas as ferramentas que você tem. 1 mês antes da viagem, a gente baixou o Duolingo e começou a fazer algumas coisinhas. Aprendeu a falar cavalo, coisas básicas assim. Aí outra ferramenta, a gente mudou o celular também pro espanhol. Tinha o N como tiozinho. É claro que a gramática de quem estudou anos espanhol a gente não tem. Mas hoje em dia a gente pode falar que sabe falar espanhol, né? Bastou 1 ou 2 meses vivendo num país fora que a gente sabe falar espanhol, a gente sabe se comunicar, a gente consegue escutar música de Shakira, de Luiz Fonsi, entender o que tá falando a letra. Então hoje em dia a gente pode falar que a gente é bilíngue. Sim, né?